Oiê! Muitíssimo bom dia! É um prazer enorme estar aqui com você de novo. E hoje nós vamos abordar açúcares e adoçantes. É uma pergunta que eu recebo com frequência. Doutora Edicele, o que é que é melhor? Qual o melhor açúcar? Qual o melhor adoçante? E uma pergunta que muitas vezes as pessoas não fazem, as pessoas simplesmente vão lá e usam porque vê a propaganda daquele produto e às vezes elas estão causando ao seu organismo um mal pior do que comer um açúcar, uma coisa que é comum. Então hoje a gente vai abordar sobre isso e a gente vai falar também sobre o metabolismo glicídico. O que é isso, gente? Como que funciona o açúcar no seu corpo? Bom dia a todos. Sayonara já entrou aqui. Bom dia, querida. Um beijo para você, para sua família, para seu pai. E eu já vou pedir para você já compartilhar, já chega compartilhando essa live. Eu vou fazer isso aqui também. Eu vou mandar essa live aqui para as primeiras pessoas que estiverem aí na minha lista de contatos, para que elas possam receber essa live e a gente compartilhar mais saúde para todo mundo. Já me falem se vocês estão me escutando bem, se tiver com um pouquinho de eco, é a localização que eu estou aqui. Espero que estejam me escutando bem, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar abordando primeiro os açúcares. Qual o melhor ou o menos pior açúcar para se ingerir? A primeira coisa que eu quero falar para você é que a gente não deveria ingerir açúcar, né? O açúcar ele vicia o paladar, ele provoca uma sensação de bem-estar viciante no nosso corpo. E o açúcar, quando ele foi inventado, existem muitos relatos, né, na história, relatos históricos, que ele era usado como se fosse até uma droga, porque as pessoas não eram acostumadas com açúcar e existia um consumo daquele açúcar ali e a pessoa ficava eufórica com o açúcar. Então, o açúcar ele não deveria ser usado em nenhuma situação. Mas comer também é algo que dá prazer e comer também é uma atividade social. Então, se a gente for olhar, a gente tem que olhar dos males para o menor, né? Então, se a gente vai praticar um mal ao nosso corpo, que seja o menor possível. Então, qual é o melhor açúcar para se comer? Vou começar de trás para frente. Vou falar para você qual é o pior açúcar que você pode consumir e até os melhores açúcares que podem ser consumidos e depois a gente vai abordar um pouco os adoçantes, tá? Então vamos lá. O pior de todos é o açúcar de confeiteiro, o açúcar refinado, aquele açúcar bem branquinho e bem fininho. Esse é o pior dos açúcares. Tá? A Rô já entrou aí. Bom dia, Rô, seja muito bem-vinda. Então, esse é o pior do pior dos açúcares. Eu acho muito engraçado, os meus filhos eles não podem comer uma série de alimentos industrializados. E a gente cozinha muito em casa, eles comem muita fruta. Só que chega uma certa idade, o que, que começa a acontecer? Eles vão para a escola, vêm os coleguinhas comendo muito alimento industrializado e de vez em quando eles amam um pacotinho, né? Tudo que é de pacotinho para abrir, e aí eles ficam interessados porque eles querem estar inseridos ali no que os colegas fazem. E aí eu comprei uma pipoca doce, né? Um milho que não era transgênico e uma pipoquinha doce, daquelas que a gente comia quando a gente era criança, né? Gente, eu deixei a minha casa, se eu deixar cair alguma coisa, geralmente vem uma formiguinha, né? E aí eu deixei a pipoca aberta e zero formiga. Por quê? Porque aquele açúcar refinado é tão ruim que nem as formigas comem o açúcar. Você pode deixar o açúcar refinado aí na sua casa aberto, você vai ver que não vai encher de formiga. Você vai ver que quando você vai nas confeitarias, que você tem lá o açucareiro e é um açúcar refinado desses bem branquinhos e fininhos, você vai ver que não tem ali formiga, inseto naquele açúcar. Então,
evite esse açúcar ao máximo. O segundo pior açúcar para se consumir é o açúcar cristal. Quando eu me mudei para o Rio de Janeiro pela primeira vez, lá que eu vi o hábito de se usar muito açúcar refinado, açúcar de confeiteiro, até no dia a dia, para fazer um suco e tudo. Mas em Minas Gerais, eu sempre vi o hábito de usar o açúcar cristal, aquele açúcar que você vai ali no supermercado e compra 5 quilos daquele açúcar. Esse açúcar cristal, ele é um açúcar que ele é menos processado do que o açúcar refinado. Então, ele é saudável de modo algum. Mas se eu for comparar o açúcar refinado e eu tiver que escolher um dos dois, o melhor para escolher é esse açúcar cristal, esse açúcar comum, tá? E não é quanto mais branquinho melhor, não, porque antigamente, quando eu ia fazer compra com os meus pais, quando eu era criança, a gente procurava o açúcar mais branquinho do supermercado, não. O açúcar, quanto menos branquinho, lembra que quando a gente moe uma cana para poder fazer a garapa da cana, a garapa ela é escura, ela é um líquido escuro. O açúcar mascavo, a rapadura são escuros. Então, lembre-se que quanto mais branco, mais produto, mais processamento tem ali para aquele açúcar ficar branco. Então, o cristal é o segundo menos pior, se assim a gente pode dizer. E aí, no terceiro lugar, a gente vai ter um empate, porque assim, geralmente eu não encontro açúcar demerara orgânico. Ou eu encontro açúcar cristal orgânico ou açúcar demerara. O demerara é um açúcar que ele é menos processado ainda do que o açúcar cristal. Como ele é um açúcar menos processado do que o açúcar cristal, ele também faz menos mal do que o açúcar cristal. O açúcar orgânico nada mais é que o mesmo açúcar cristal, só que vem de uma plantação orgânica. Então, aquela cana ali, ela não recebeu agrotóxico, não recebeu ali os defensivos agrícolas. É uma cana que foi adubada provavelmente com esterco, com produtos de origem animal ou com derivados de compostagem. Então, é uma cana que ela é criada mais saudável. O ideal seria aí, nesse terceiro lugar, a gente encontrar um açúcar demerara e orgânico. Mas ou é o cristal orgânico ou o demerara. Se você aí encontra um demerara orgânico, pode falar pra gente que a gente vai divulgar aqui também, tá? Então, nessa questão, se a gente for olhar essa questão, a gente de fato é melhor aí a gente consumir um dos dois. Eu fico na dúvida aí, eu não sei te falar qual dos dois é melhor, porque acaba que o cristal ele é mais processado do que o demerara e acaba que o orgânico é muito melhor do que algo que não é orgânico, do que algo que vem de uma plantação que não é orgânica. Em geral, eu costumo ficar com o cristal orgânico, tá? E se a gente for olhar esses açúcares, eles são mais processados do que o açúcar mascavo. Qual que é o problema do açúcar mascavo? E aí, gente, todos esses açúcares que eu tô falando neste momento, até agora, são açúcares derivados da cana-de-açúcar. Mas a gente também vai abordar alguns açúcares derivados de outros frutos daqui a pouco. Então, qual é o problema do açúcar mascavo? Se você consegue comprar açúcar mascavo, no interior de Minas Gerais, muita gente faz ali a rapadura e faz o açúcar mascavo. E é aquele açúcar mascavo bem sequinho, né? Bem desidratado, novinho, recente. Dê preferência por esse açúcar mascavo. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que cada vez que você refina, você tira nutrientes. Então, você está refinando, está tirando nutrientes. Então, ali aquele açúcar refinado, ele não tem nenhum nutriente. Aquele açúcar mascavo, ele já tem outros nutrientes. E não só o açúcar, não só a sacarose ali. Então, ele já tem alguns nutrientes, só que
Geralmente, o açúcar mascavo ele é mal armazenado. O pacotinho, eles furam o pacotinho para colocar ali empilhado no supermercado. E esses furos no pacotinho para colocar bem empilhadinho, sem ar ali no supermercado, faz com que haja a produção de fungos nesse açúcar mascavo. Fungo é um grande problema, porque você consegue até eliminar o fungo, mas eliminar a micotoxina, as toxinas que são produzidas pelo fungo, é muito difícil. Então, nesse caso, a gente acaba tendo um problema com o consumo do açúcar mascavo. Se eu for eleger, né, como a gente está fazendo aqui, de trás para frente, do pior para o melhor açúcar, o açúcar mascavo fica aí em segundo lugar. Na verdade, se eu estou falando aqui os piores, e ainda vou falar algo para adoçar, que aí já não é açúcar, que ainda é melhor do que o açúcar mascavo oriundo da cana-de-açúcar. E aí esse açúcar mascavo estaria em segundo lugar, se ele não tivesse contaminado com fungo. E se você acha alguém que produz açúcar mascavo, eu produzi esse açúcar essa semana, tá novinho, não é um produtor local, não é um produtor que vai furar esse pacotinho para empilhar na prateleira do supermercado, aí você sim dê preferência para o consumo de açúcar mascavo. Agora, você pode usar uma outra coisa que é bem melhor que o açúcar mascavo, que é a rapadura. Né? O açúcar mascavo ele é um pouco mais processado do que a rapadura, mas você pode usar a rapadura para adoçar. Então, a rapadura vai ficar com aquele sabor bem doce, vai ter uma presença de sabor de cana-de-açúcar propriamente dita, porque o açúcar você sente o doce, mas você sente o sabor do que você coloca junto dele. Então, eu vou fazer um suco de limão e vai colocar açúcar, né? A gente não orienta ninguém a tomar açúcar com açúcar. Aqui a gente está falando dos quadros menos piores, se você vai consumir ou se você vai fazer um doce, que eventualmente sim, a gente come doce, porque é gostoso, não vamos ser hipócritas aqui. Então, se você vai eleger aí, a rapadura, ela vai mudar o sabor daquilo que você está usando. Se você for fazer um suco de manga, a manga já é muito doce, né? Mas eu tinha que pegar algo menos doce, mas me veio manga aqui na cabeça. Se você for fazer um suco de manga com açúcar comum e com rapadura, sim, a rapadura vai mudar o gosto e vai mudar também a cor do que você for usar. Mas ela aí seria a opção menos pior da cana-de-açúcar, junto da garapa, aquela garapa moidinha na hora, porque a garapa passou de 2 dias ali, bem refrigerada e bem acondicionada, ela vai fermentar também. Então, a gente pode usar a garapa e a rapadura como adoçantes também. Uma outra coisa que você pode usar, outros produtos, eu vou falar de 3 outros produtinhos que você pode usar, que você, para adoçar, e que são, assim, melhores do que os produtos da cana-de-açúcar. O mel. Gente, mel, sim, tem alto índice glicêmico, e depende da flor que esse mel é tirado. O que é alto índice glicêmico? Quando você ingere algo que é doce, você pode ter uma ingestão desse doce e ter muito pico de insulina. Por quê? Porque é liberado muitas moléculas de glicose ao mesmo tempo no seu corpo. Isso é um alto índice glicêmico. Ou você pode ter um doce que ele tem uma alta carga glicêmica, ele tem muita moléculazinha de glicose, mas ele tem baixo índice glicêmico, mas esse açúcar é liberado devagarinho. Então, quando eu falo para você índice glicêmico, o que você tem que escutar? Velocidade de liberação de açúcar no corpo. Quando eu falo para você carga glicêmica, o que você tem que escutar? Quantidade total ao final de todo um processo de glicose liberada no corpo.
Então, por exemplo, se eu pegar uma melancia, a melancia tem baixo índice glicêmico, mas alta carga glicêmica. Se eu pegar uma batata inglesa, ela tem alto índice glicêmico e alta carga glicêmica. Um macarrão, por incrível que pareça, não é saudável, não como, não aconselho, principalmente macarrão de trigo com glúten e tudo, mas ele tem alto índice glicêmico e baixo índice glicêmico e alta carga glicêmica. Então a gente tem que pensar nesse sentido, ok? E pensando nesse sentido, o que eu venho falar aqui para você? O mel, ele tem alta carga glicêmica e ele tem alto índice glicêmico, dependendo da flor que a abelha faz o mel. Tem o mel de agave, que ele tem baixo índice glicêmico, mas é um mel muito caro e mais difícil de encontrar. E também depende do tipo da abelha. O mel que é mais produzido aí é daquela abelha africana, aquela abelha que pica. Mas nós temos mel. Quem sabe qual que é o plural de mel, gente? Não sei. Primeira vez que eu falo plural de mel, tá? Então, quem souber aí pode digitar para mim qual que é o plural de mel. Mas nós temos mel que é produzido por outras abelhas que é medicinal, né? Então, o mel, ele sim é medicinal. Em algumas situações é bom a gente usar o mel, ele ajuda na expectoração também. É aquele chazinho, né? Eu tô gripado, eu tô com bronquite, com asma, com uma infecção viral, aquele chá de limão cozido, parte aí o limão em 4, aprendi com a minha sogra, e não botava fé, mas funciona, né? Parte o limão em 4, cozinha o limão ali na água. Ah, mas se cozinhar o limão vai perder a vitamina C? Vai. Vitamina C é termolábil, ela a 50 graus ela já é destruída. Só que você perde a vitamina C, mas você ganha outras substâncias que também são curativas, que são liberadas na cocção do limão. E aí você cozinha aquele limão na água, tira o limão, coloca ali aquele chá de limão na água, adoça com mel. É um poderoso chá que ajuda na recuperação do seu corpo. Então, a gente pode usar o mel para adoçar também. Josias está falando aqui, nossa, quantas informações importantes, estou adorando a aula. Obrigada, Josias. Todos os dias estamos aqui pela manhã fazendo live para vocês, tá certo? E aí, gente, o que acontece? A gente também pode usar 2 outros tipos de açúcares que são bons para adoçar e tem baixo índice glicêmico. Então, libera a glicose no corpo mais devagar. Aí a gente vai ter o açúcar de coco e também o açúcar de maçã. Então, o açúcar de maçã ainda vem com a pectina, que é uma fibra pré-biótica. Então, o açúcar de maçã ainda tem a atividade pré-biótica. Esses açúcares, eles também adoçam, eles são bons para fazer receitas e eles têm baixo índice glicêmico e são menos piores para o nosso corpo. Então, é bem bacana a gente fazer uso. Se eu for escolher para vocês assim os melhores açúcares de todos eles, com certeza é o açúcar de maçã e com certeza é o açúcar do coco, tá? Então, são os açúcares que geralmente eu mais uso quando eu encontro, porque também não é tão fácil de encontrar. Dependendo da cidade, a gente encontra, dependendo não. E a gente pode comprar na internet. Qual que é o único problema de comprar na internet? Às vezes você quer fazer aquela receita naquele dia, por exemplo, eu vou fazer hoje um sorvete de batata doce com chocolate. E aí eu vou fazer esse sorvete hoje, eu preciso adoçar essa batata doce. E às vezes hoje eu não tenho esse açúcar em casa, até você comprar, chegar e tudo, a gente acaba usando outro açúcar. Mas tendo aí aquele controle, tá acabando, eu vou comprar, e aquele controle de tem doce em casa, eu vou comendo, isso também não é bacana. Você tem que comer controladamente, ou então não ter em casa.
Meus filhos, eles foram acostumados mais sem açúcar. Meus filhos chupavam limão, sempre tomavam suco de limão sem açúcar. E aí, quando eles começaram a crescer, que começaram a ter mais convívio longe de mim, o que começou a acontecer? Vai na casa de alguém, mas deixa eu colocar um pouquinho de açúcar, porque suco de limão sem açúcar é péssimo, é azedo. E aí as pessoas têm dó das crianças tomarem coisas azedas, acabou o quê? Viciando as crianças em suco de limão com açúcar. Os outros sucos, eles ainda tomam sem açúcar, mas o de limão agora só se colocar um pouquinho de açúcar. E aí, o que acontece? Pior, isso é muito pior para a criança, e muitas vezes, por causa disso, do vício no docinho, porque todo mundo quer dar um docinho para poder agradar, né? A escola oferece doce para quem faz tudo certo que vai ganhar uma balinha, essas coisas, esse tipo de atitude, acaba fazendo com que as crianças acabam gostando de doce. Então, muitas vezes eu nem tenho em casa, às vezes se chega uma visita, eu não tenho sobremesa para servir em casa. Por quê? Porque se tiver, vai ter um consumo com constância. Então, eu deixo para consumir doce aquele dia que a gente vai fazer uma receita, às vezes, o final de semana, aquele final de semana que a gente quer. Então, isso tem que ser bem controlado. Se a sua família é uma família que está tudo bem, o doce fica lá, aqui, por exemplo, o açúcar. O açúcar fica aqui, a gente deve usar para a família de 5 pessoas, talvez 1 quilo de açúcar por mês. Não sei se chega a usar 1 quilo de açúcar por mês para uma família de 5 pessoas. Depende muito se a gente vai fazer receitas ou não. Quando faz muitas receitas de cupcake, bolo, aí sim a gente usa uma maior quantidade de açúcar. Mas tirando isso, se a gente não fizer receitas, eu acredito que nem meio quilo de açúcar por mês a gente usa. Então, se é uma família que usa o açúcar desse jeito, tá tudo bem você ter aí o seu açúcar em casa sempre. Se a sua família, assim, enquanto tem, eu vou comer, então, assim, tá vendo o açúcar e vai fazer um doce, faz uma calda e faz isso e faz aquilo e bota. E aí, o que convém? Convém não ter em casa, só comprar quando você quiser, de fato, aí fazer uma receita, fazer um doce, tá? E agora a gente também vai falar dos adoçantes. Os adoçantes. O que é melhor? Eu consumir o açúcar ou o que é melhor? Eu consumir o adoçante? Enfim, pergunta difícil de responder essa, porque a gente tem que levar em consideração alguns fatores. Primeiro fator que a gente tem que levar em consideração é que o consumo de adoçante pode causar câncer. Consumo de adoçante a longo prazo pode causar câncer. Hoje já tem reportagem, vários tipos de reportagem falando sobre isso. Alguns adoçantes são cancerígenos, tá? Por exemplo, aspartame. Aspartame é cancerígeno. Tem um outro adoçante que tem naquela bebida preta zero, que a pessoa fala assim, você pode, eu já vi rios de nutricionista falando assim, você pode emagrecer tomando tal bebida zero, a bebida pretinha, o refrigerante pretinho zero. Sim, pode, tem 0 caloria, mas você não pode ganhar saúde tomando essa bebida. Né? Você pode emagrecer, você não pode ganhar saúde. Emagrecer e ganhar saúde são coisas que nem sempre são sinônimos. Às vezes, sim, mas nem sempre são sinônimos. Então, tem um adoçante ali naquela bebida que se chama ciclamato monossódico. O ciclamato, ele tem ele tem um sabor doce, mas ele é teratogênico. O que é teratogênico? É algo que, se usado durante a gestação, pode causar má formação no feto. E ninguém conta para a gestante, né? A gestante tem medo de engordar, porque naturalmente ela já engorda muito durante a gravidez, e ninguém sai contando para a gestante, na minha opinião, tinha que ter propaganda.
né? Tinha que estar na propaganda, igual a propaganda do cigarro, que cigarro causa impotência sexual, enfisema pulmonar, câncer. Propaganda de refrigerante também tinha que ter aí os malefícios dos refrigerantes, principalmente se esse refrigerante é zero e um dos componentes para adoçar esse refrigerante é o ciclamato monossódico. Tinha que ter ali refrigerante teratogênico, tá? Pode causar má formação no feto. Então, gente, o ciclamato monossódico, se ele é teratogênico, quais os outros malefícios que ele não pode causar no seu corpo, né? Então, também deve ser evitado. Um adoçante que quando ele lança, eu lembro que foi assim a revolução, esse adoçante não faz mal, você pode usar com segurança, e que não é bem assim, é a sucralose. A sucralose, se você esquenta uma temperatura de 50 graus, ela também já se torna uma substância cancerígena. E aí, sendo uma substância cancerígena, essa sucralose, ela pode interferir negativamente no seu corpo. Então, também devemos evitar a sucralose. A gente tem os polióis. O que são os polióis? São outros adoçantes que são, assim, menos prejudicial para a saúde em alguns pontos, mas que são álcoois. Esses polióis são álcoois e eles causam disbiose intestinal se usados em maior quantidade. Então, quais são os polióis? São o xilitol, o eritrol, a gente tem outros polióis. Esses polióis, eles causam disbiose se ingeridos numa maior quantidade. Então, se é para usar de vez em quando numa receita, tudo bem. Se é para usar constantemente, não dá, tá? Dois outros adoçantes que nós temos, e esses são os meus adoçantes preferidos, é a estévia e a talmatina. A talmatina é um adoçante de uma fruta e eu nunca vi esse adoçante em supermercado para fazer receita. Geralmente é um adoçante que a gente consegue usar, mandar manipular esse adoçante, consegue usar vindo assim de farmácia de manipulação. A estévia é uma planta que ela é usada, ela é dos Andes. Essa planta, ela é usada como anticoncepcional. Então, qual que é o problema da estévia? Usada a longo prazo, ela diminui a fertilidade. Então, se você vai dar a estévia para aquela criança, a criança vai ter quantos anos usando estévia até chegar à fase reprodutiva? Será que essa criança vai conseguir ter filhos? Então, a gente tem que pensar que a estévia, ela diminui a fertilidade. Agora, a gente também tem que pensar na epigenética, né? Porque a gente não tem estudo epigenético sobre isso. O que seria um estudo epigenético? Por exemplo, eu tenho 3 filhos e eu não quero ter mais filhos. Então, eu já estou liberada para tomar estévia porque eu já não quero ter mais filhos. E aí, eu faço o uso da estévia. Fazendo o uso da estévia, o que acontece? Eu vou diminuir a minha fertilidade, mas será que se acidentalmente depois eu engravidar, eu também não estou diminuindo a fertilidade do meu filho ou da minha filha? A gente não tem estudos epigenéticos. O que a gente sabe que todas as atitudes que nós tomamos, elas têm consequências na epigenética. Então, uma pessoa que faz exercício físico antes de engravidar, engravida, continua fazendo exercício físico, esse bebê, ele será mais saudável do que uma pessoa sedentária, que permanece sedentária durante a gestação. Porque muda a genética, o estilo de vida ali altera a expressão de proteínas, né? Aí eu tô falando de expressão e não de genes, né? A expressão de proteínas do pai, o estilo de vida altera a expressão de proteínas da mãe. E essa expressão de proteínas no momento da concepção pode alterar negativamente a questão
essa expressão de proteínas pode alterar negativamente a questão genética do filho que está sendo gerado, do filho que está sendo gestado. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque não tem estudos epigenéticos sobre o uso da estévia e da talmatina aí a longo prazo em crianças, por exemplo. Mas eu digo sempre assim, gente, se é de vez em quando, por que não, às vezes, usar um adoçante de vez em quando? Ou um açúcar. Se você for comparar esses açúcares, esses adoçantes cancerígenos que eu falei com você, é muito melhor usar um açúcar de coco do que esses adoçantes cancerígenos, né? Então, você poderia usar, fazer uma escolha mais saudável. Nem sempre a adoçante vai ser saudável. A não ser que a pessoa tenha diabetes, mas se a pessoa também tiver diabetes, o ideal é que ela leve uma vida cetogênica para não precisar ficar tomando remédio e não precisar ficar sofrendo dos efeitos colaterais da medicação que ela usa. Então, é muito importante que a pessoa tenha esse tipo de consciência, tenha esse nível de consciência. Uma outra coisa que a gente pode comentar sobre os adoçantes é que eles também vão estimular o paladar doce e a pessoa vai permanecer viciada no paladar doce. E não é que adoçante não vai provocar nenhuma liberação de insulina, libera sim. Por que libera? Porque a liberação de insulina, ela começa, não é com a chegada de glicose na corrente sanguínea, ela começa com a sensação do sabor doce na boca. Então, colocou ali um adoçante na boca, já está liberando alguma insulina ali no corpo, porque o seu cérebro já está entendendo que daqui a pouco vai chegar o estômago, daqui a pouco vai chegar o intestino e daqui a pouco vai ter uma quantidade grande de glicose no seu sangue. Então, a gente precisa ter essa visão de que o adoçante, ele também pode causar mal, tá? A gente tem vários outros adoçantes, gente. Então, para resumir sobre adoçante aqui, para a gente não ser aí leviano, se a gente for usar dentre os adoçantes mais famosos e mais disponíveis aí, os menos prejudiciais são a estévia e a talmatina. E não é que o uso da estévia vai causar uma infertilidade se usar poucas vezes. É um uso crônico, um uso mais pronunciado, tá? Então, fica aí para vocês esse conteúdo sobre açúcares e também sobre adoçantes. E eu espero que vocês usem o mínimo possível de doce para que vocês tenham uma saúde melhor possível. Todas as vezes que você diminui açúcar na sua vida, você está melhorando qualidade de vida. Todas as vezes que você diminui aquilo que destrói o seu corpo, você está ajudando o uso daquilo que destrói o seu corpo, você está ajudando o seu corpo a recuperar a si próprio, a recuperar a própria saúde. E eu espero também que você faça exercícios físicos, porque se você é uma pessoa que faz exercício físico, você pode se permitir ter um pouco mais de prazer na hora de comer. Não estou falando que uma vida saudável não é uma vida prazerosa. Sim, é uma vida prazerosa. Uma pessoa, por exemplo, que faz uma dieta carnívora, ela tem prazer em comer carne. Eu sinto prazer em comer carne. Eu sinto prazer em comer um churrasco, uma costelinha, um frango com quiabo. Então, a vida saudável, ela é uma vida prazerosa, mas os doces também trazem prazer naquele momento. E aí, o que eu quero deixar para você? Eu vou encerrar essa live com uma reflexão. Quanto tempo que você demora para comer um pedaço de pudim? É um prazer que vai durar ali 5, 10 minutos. Quanto tempo
Durante quanto tempo você vai colher a consequência de ter comido um pedaço de pudim que tem aí leite, né, derivados do leite e muito açúcar? Então, você está causando uma inflamação no seu corpo que é muito mais duradoura do que o prazer que você tem em saborear aquele pedaço de pudim. Então, vale muito a pena você fazer essa reflexão. Algumas vezes você vai cair em tentação e vai comer, outras vezes você vai deixar de comer e você, daí um tempo você olha e fala, ah, isso já não faz tanta diferença na minha vida. Gente, a saúde começa pela boca, tanto pelo que entra na boca, quanto pelo que sai da boca. A saúde, de fato, começa pela boca. Josias está falando aqui, nossa, doutora, muito obrigado, viu? Você me ajudou muito. Não somente eu, mas muitas pessoas. Josias, eu espero que vocês tenham aí uma consciência alimentar boa. Eu espero que vocês consigam escolher muito bem as palavras que vão regir o dia de vocês. As nossas palavras, elas têm poder. A Bíblia já fala assim que a palavra ela pode ser usada para nossa própria bênção ou para nossa própria maldição, né? Porque a palavra ela tem poder criativo. Então, se você quer começar a deixar de comer açúcar, não fala eu preciso de um docinho. Você fala assim, eu consigo parar de comer açúcar. Comece declarando aquilo que você consegue fazer e vai se tornar verdade. Henry Ford já dizia assim, se você acredita que pode ou acredita que não pode, de qualquer maneira, você está certo. E sim, se você acredita que pode, comece a declarar que você pode viver sem açúcar. Comece a declarar que você tem uma vida saudável. Comece a declarar que você é magro. Comece a declarar que você consegue fazer exercício físico e nunca coloque limitações naquilo que Deus não te limitou. Se Deus não te limitou, não é você que vai se limitar. A Magna está falando aqui, eu vou abandonar de uma vez. Parabéns, muito boa explicação. Já estava lutando para deixar o açúcar. Agora, então, café, gente, café sem açúcar é uma delícia. Eu vou ser sincera, durante muitos anos eu não tomei café. Por quê? Porque eu não gostava do sabor do café. Eu comecei a usar café para poder ficar mais estimulada durante os meus estudos. Mas vocês já viram mineiro tomando cachaça, que pega o copinho assim de cachaça, viram? Tomando um gole só, bota o copo e faz... Eu tomava café desse jeito. Eu não gostava de tomar café. E aí eu fui criando um paladar por tomar café. Quando eu decidi tirar o açúcar da minha vida, eu não gostava de café sem doce. Eu tomava café sem doce desse jeito, do mesmo jeito que eu aprendi a tomar café. Desse jeito. Hoje eu amo um café sem doce. Hoje, se eu vou viajar de carro e eu paro numa cafeteria, porque no aeroporto geralmente a gente encontra café sem doce. É difícil no aeroporto a gente não encontrar. Mas em muitos lugares na estrada a gente não encontra café sem doce. Se tiver um café com doce, eu prefiro não tomar. Hoje é intolerável ao meu paladar tomar um café adoçado. É terrível para o meu paladar. Hoje eu como uma manga e eu consigo sentir o doce da manga. Hoje eu como uma maçã e eu consigo sentir o doce da maçã, o doce da fruta, que muitas vezes já é suficiente para aquela vontade de comer doce. Eu vou ser muito sincera, se eu ver o doce, a gente é muito visual. Aí sim eu tenho vontade de comer, mas eu não sou aquela pessoa que acaba de comer e fala, nossa, que vontade de comer doce. Na maioria dos dias, não sou essa pessoa, tá? Então, gente, faz diferença aquilo que você declara, aquilo que você decide. A decisão é sua. Para você mudar a sua saúde, mudar o que você come, primeiro você tem que mudar a sua mente, né? Como diz na Bíblia, transformar a vossa vida, as vossas atitudes pela transformação da vossa mente. Então, transforma primeiro a mente,
e todas as coisas serão ali acrescentadas. Cuidado com as palavras que você diz, que se você disser que não consegue, você não vai conseguir mesmo. Então, ó, beijo no seu coração. A gente vai estar juntos durante o dia com os stories e vocês vão conseguir transformar a vida de vocês com pequenas atitudes. Pequenas atitudes todos os dias vão fazer uma grande diferença ao longo da sua vida. Eu desafio você ficar 21 dias tomando café sem açúcar e voltar a tomar café com açúcar. Então, permaneça aí 21 dias tomando o seu cafezinho sem açúcar para que você tenha muito mais saúde. Um beijo no coração de vocês. Eu vejo vocês nos stories durante o dia e amanhã eu vejo vocês de novo aqui às 8h30 da manhã. Tchau, tchau. Beijo no seu coração. Fique com Deus. Que Jesus abençoe todo o seu dia e toda a sua família. Até breve.